Boa tarde a todos, eu sou o professor Eduardo Freitas, da disciplina de Química, e na aula de hoje nós vamos estudar diagrama de fases e propriedades coligativas. Então, o diagrama de fases é esse gráfico da pressão em função da temperatura. Para cada substância, existe um respectivo diagrama de fases. A água tem o seu diagrama de fases, o dióxido de carbono e assim por diante. Nessa pressão e nessa temperatura, a substância que está sendo analisada, ela encontra-se no estado sólido. Na verdade, qualquer ponto que se encontre nessa área aqui, a substância ela vai ser encontrada no estado sólido. Já nessa pressão e nessa temperatura, a substância ela vai se encontrar no estado líquido. Em qualquer ponto nessa área, a substância ela vai estar no estado líquido. Caso a substância esteja nessa pressão e nessa temperatura, a substância vai se encontrar no estado gasoso. Em qualquer ponto dessa área aqui, a substância ela vai estar no estado gasoso. Note que nessa curva, essa curva está entre dois estados. Está entre o estado sólido e entre o estado líquido. Logo, caso a pressão e a temperatura esteja nessa curva, em cima da curva, nós vamos ter o quê? A coexistência de dois estados, o sólido e o líquido. Mantendo a mesma pressão, caso a temperatura seja aumentada, a substância ela vai passar para o estado líquido. Aumentando a temperatura, a substância vai passar para o estado líquido, mantendo a pressão constante. Caso ocorra uma diminuição de temperatura, na mesma pressão, a substância ela vai passar para o estado sólido. Logo aqui, nós temos a curva de fusão ou curva de solidificação. Nessa outra curva, ela se encontra entre dois estados, o líquido e o gasoso. Logo, em qualquer ponto dessa curva, nós vamos ter a coexistência dos estados líquido mais gasoso. Mantendo a pressão fixa, caso você aumente a temperatura, a substância vai passar para o estado gasoso. E caso a temperatura seja diminuída, mantendo-se a pressão fixa, a substância vai passar para o estado líquido. Logo, essa curva é chamada de curva de vaporização ou curva de condensação. E agora, nessa pressão e nessa temperatura, nós vamos ter aqui essa curva, e que ela está entre dois estados, o sólido e o gasoso. Mantendo-se a pressão fixa, caso você aumente a temperatura, a substância vai passar para o estado gasoso. E caso a temperatura seja diminuída, mantendo-se a pressão constante, a substância vai passar para o estado sólido. Note agora que nesse ponto nós temos o quê? O encontro das três curvas. Aqui nós temos o ponto triplo. Nós temos os estados sólido, líquido e gasoso acontecendo ao mesmo tempo. É o ponto triplo, T. E aqui, nós temos o ponto crítico, C, que é onde você tem a temperatura crítica e a pressão crítica. Nós vamos estudar mais detalhadamente a importância do ponto crítico, para nós entendermos melhor o estado gasoso. Então, nós temos aqui mais uma vez o diagrama de fases, mas agora note que o estado gasoso
é como se ele fosse dividido em duas partes, vapor e gás. Mas como assim? Como nós podemos diferenciar um do outro? Então, primeiramente, vamos imaginar que nessa temperatura e nessa pressão, nós temos, nesse ponto aqui, a substância no estado gasoso. Simplesmente está no estado gasoso. Mantendo-se a temperatura constante e aumentando a pressão, o que vai acontecer? Vamos ver? Mantendo a temperatura constante e aumentando a pressão. Agora, a substância ela passou para o estado líquido. Houve o aumento da pressão, mas a temperatura foi mantida o quê? A mesma. O nome disso é compressão isotérmica. Houve o aumento da temperatura houve um aumento da pressão em uma mesma temperatura, tá? Então isso é chamado de compressão isotérmica. O aumento da pressão em uma mesma temperatura. E devido a isso, ocasionou o quê? A mudança de estado. Passou do estado gasoso para o estado líquido. Toda vez que isso é possível, a mudança do estado gasoso para o líquido, pelo aumento da pressão, nós temos o estado de vapor. Quando isso não é possível, nós temos o estado de gás. Logo, o vapor, a temperatura está abaixo da temperatura crítica. E o gás, a temperatura está acima da temperatura crítica. Então vamos identificar onde está essa temperatura crítica. Está bem aqui, ó. Essa é a temperatura crítica. Acima dessa temperatura, a substância ela não pode mais ser transformada em líquido pelo aumento da pressão. Então, temperaturas acima dessa, nesse caso aqui, nesse ponto aqui, acima dessa temperatura, temperaturas maiores do que essa, a substância ela só vai ser encontrada no estado de gás. Não é possível você fazer uma compressão isotérmica para que ela volte para o estado líquido. Porque nesse caso, a substância ela já alcançou uma temperatura crítica. Ela não vai mais poder voltar para o estado líquido pelo simples aumento da pressão. Então, quando isso ocorre, aqui nós temos o estado de gás. A temperatura está acima da temperatura crítica. E acima da temperatura crítica, não vai ser possível fazer essa mudança de estado aqui pelo simples aumento da pressão. Ok?